Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais um problema de programação linear. Inicialmente a gente vai fazer a leitura do enunciado da questão. E é importante essa leitura, que é através dela que nós conseguiremos fazer o reconhecimento das informações que são relevantes na construção desses pilares que vão dar indicação das variáveis de decisão, da função objetiva e das restrições. Eu gosto de falar reiteradamente sobre esses três elementos que são de suma importância. Vou repetir: variável de decisão, função objetiva e restrições. Em qualquer problema de programação linear, é através deles que nós vamos poder montar os modelos. E a obtenção vai ser preferencialmente nessa ordem. Nada impede que seja numa ordem diferente, mas tem uma lógica. A gente segue uma lógica, a gente segue o encadeamento das ações se nós obtivermos nessa ordem: variáveis de decisão, função objetiva e restrições. Vamos então à leitura. Um vendedor de frutas pode transportar 800 caixas de frutas para sua região de vendas. Ele necessita transportar 200 caixas de laranjas a R$ 20 de lucro por caixa, pelo menos 100 caixas de pêssegos a R$ 10 de lucro por caixa e, no máximo, 200 caixas de tangerinas a R$ 30 de lucro por caixa. De que forma deverá ele carregar o caminhão para obter o lucro máximo? Construa o modelo do problema. Nesse momento aqui eu vou fazer o destaque, através do sublinhamento, das palavras-chave. E antes disso eu preciso falar sobre o caso das caixas de laranjas. Tanto a quantidade de caixas de laranja quanto o lucro que elas proporcionam são valores fixos. Como é que a gente vê isso? Está lá no texto: ele necessita transportar 200 caixas de laranja. Tem uma informação implícita de que são exatamente 200 caixas de laranja. Essa palavra exatamente, ela denota a não variabilidade da informação. Então, diferente de pelo menos 100 caixas de pêssego, como está mais aí à frente. Pelo menos 100 caixas de pêssego é de 100 para cima. Assim como está escrito no máximo 200 caixas de tangerina. É até. Não, até 200 caixas de tangerina. Não passa disso. Então, tanto para os pêssegos quanto para as tangerinas, há uma variabilidade nas quantidades. Diferentemente das caixas de laranja, tem um valor exato. Ele vai carregar 200 caixas de laranja e o lucro vai ser 20 por caixa. Pronto. É um valor fixo. Logo, esses valores não vão entrar na modelagem do problema. Agora, tem um porém. Se posteriormente, não é o nosso caso aqui, o problema for resolvido, né, por algum método numérico ou gráfico, esses valores das 200 caixas de laranja e os R$ 4.000 de lucro que essas 200 caixas vão proporcionar, eles deverão ser considerados. Então, as caixas de pêssegos, elas vão gerar R$ 10 de lucro. As caixas de tangerinas gerarão R$ 30 de lucro por caixa. Lembrando que a gente vai buscar o lucro máximo. O número de caixas que serão transportadas ao todo vai ser o número de 800. No entanto, dessas 800 caixas totais, nós precisaremos debitar as 200 caixas, número fixo de caixa de laranja. Vai ser necessário fazer, né? Sendo que serão transportadas as quantidades variáveis, pelo menos 100 caixas de pêssegos e, no máximo, 200 caixas de tangerinas.
Vamos começar a elaboração do nosso modelo, tentando associar alguns dos itens que foram sublinhados com as variáveis de decisão. Temos o seguinte: como o nosso problema é de programação de carregamento de um caminhão, as variáveis de decisão vão ser as quantidades a serem transportadas conforme está indicado no problema. Vamos nos basear nisso, né? E vamos pensar no seguinte. O que eu acabei de falar? Vou tentar fazer essa associação. Vamos fazer a seguinte pergunta, então. O que vai ser transportado? A resposta é clara, né? Excetuando-se as caixas de laranja, né? A gente já conversou sobre isso. Então a nossa resposta vai ser a seguinte: pêssegos e tangerinas, caixas de pêssegos e tangerinas. Então, as quantidades de caixas de pêssegos e tangerinas que serão transportadas serão as variáveis de decisão. Repetindo, as quantidades de caixas de pêssegos e tangerinas que serão transportadas serão as variáveis de decisão. Nós podemos escrever isso. Vamos colocar aqui. Variáveis de decisão. Quantidade de caixas de pêssegos transportadas. X1. Quantidade de caixas de tangerinas transportadas. A gente vai chamar X2. Agora vamos tentar extrair do texto as informações que contribuem para que possamos elaborar a função objetivo. Então vamos escrever aqui. Função objetivo. Então a função objetivo vai ser maximizar lucro de L com as caixas de pêssegos e laranjas transportadas. Caixas transportadas. Então, nossa função lucro máximo vai ser... Vamos ver no texto. Cada caixa de pêssegos gera um lucro de R$10. Então, vamos escrever 10 vezes x1. E cada caixa de tangerinas gera um lucro de R$30 por caixa. Então, mais 30 vezes x2. Isso aqui é a nossa função objetivo. Nossa próxima etapa é a definição das restrições do modelo. O que seriam essas restrições? Sempre vou falar isso em todos os exercícios. São funções lineares, são expressões lineares, que podem ser equações ou inequações, escritas também em função das variáveis de decisão. Essas restrições produzem uma certa limitação à obtenção, no caso aqui, do lucro. As restrições mostram situações bastante corriqueiras no ambiente produtivo, do tipo limitações quanto ao tempo de utilização de mão de obra, limitação no tempo de utilização dos mais diversos equipamentos,
No caso, o equipamento que a gente vai utilizar, a limitação aqui é a quantidade de caixas que vão ser carregadas nesse caminhão. Limitação na obtenção de matérias-primas. Limitação no uso de recursos naturais ou de recursos energéticos. As limitações de mercado, tipo demanda, dentre outros, né? Então, voltando aqui ao nosso problema, podemos observar que os itens que foram sublinhados de amarelo referem-se ao número de caixas que vamos carregar, tanto de pêssegos como de tangerinas. Lembrando que a gente precisa dessas 800 caixas, nós precisamos debitar 200 caixas de laranjas, que não vão entrar na conta variável do problema. Então, vamos fazer aqui o débito, debitando as 200 caixas de laranjas. Então nós vamos ter 800 menos 200. Então a capacidade máxima do caminhão é de 600 caixas. É como se ele não estivesse transportando mais nada. Ele só pudesse transportar no máximo 600 caixas. Vamos escrever então as restrições. Restrições. A primeira, quanto a quantidade máxima a transportar. Então ele vai ser carregado com caixas de tangerinas, de pêssegos, e com caixas de tangerinas, servir com laranja. Então, só para ficar claro, caixas de pêssegos e caixas de tangerinas. E esse total não pode ultrapassar o montante de 600 caixas. Tá? E temos a restrição de não negatividade. Aqui, para finalizar o modelo, a gente precisa informar essa restrição, porque essa informação é a garantia de que as quantidades de caixas de pêssegos e tangerinas transportadas e posteriormente comercializadas não vão ser números negativos. Então, indicando aqui, x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0. Também se representa assim, ó, x1, x2 maior ou igual a 0. Alguns autores representam dessa maneira também. Isso está valendo. Então, dessa forma, um modelo de maximização do lucro com o carregamento do caminhão desse feirante aí está pronto.